Algumas histórias ecoam através do tempo. Esta é uma dessas histórias. Ela conta sobre 3 jovens, Hananias, Misael e Azarias. Na Babilônia, eles eram conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles enfrentaram uma escolha entre a vida e sua fé mais profunda. Estrangeiros numa terra poderosa, seu espírito permaneceu inabalável. A devoção deles ao seu Deus era uma chama constante. Essa chama logo seria desafiada pelo homem mais poderoso do mundo conhecido. Será que a fé deles resistiria ao calor? Ou se curvariam ao poder terreno? Imaginem a pressão, o medo, toda a força de um império contra eles. Ainda assim, eles se mantiveram firmes. A história deles é sobre uma confiança profunda em algo maior que eles mesmos. Essa confiança os levaria a uma provação inacreditável. Então, escutem com atenção. Vamos viajar séculos atrás para a Babilônia, onde nossa história se desenrola. O século VI a.C., o reino de Judá havia caído. Seu povo foi levado para a Babilônia, uma cidade de maravilhas e poder imenso, governada pelo rei Nabucodonosor II. Entre os exilados estavam Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Eles foram escolhidos por sua sabedoria e nobreza. Eles serviam na corte do rei, educados nos costumes da Babilônia, mas eles nunca se esqueceram do seu Deus. A vida na Babilônia era um constante ato de equilíbrio, cercados por deuses diferentes e formas de adoração. A tentação de se assimilar estava sempre presente. Ainda assim, eles se apegaram firmemente às suas tradições. Eles oravam ao Deus de seus pais e seguiam suas leis. Isso os diferenciava. A palavra do rei Nabucodonosor era lei. Seu descontentamento poderia significar a morte. Os hebreus na Babilônia viviam sob essa sombra. Eles navegavam suas vidas com cuidado, sabedoria e fé profunda. Essa fé era a âncora deles, numa terra que não era a deles. Era essa fé que em breve enfrentaria sua maior provação. Sua herança vivia dentro deles, uma força silenciosa em terra estrangeira. O rei Nabucodonosor decidiu construir uma estátua colossal de ouro. Ela tinha quase 30 metros de altura na planície de Dura, um símbolo de sua majestade e da glória do império. O decreto do rei era claro. Quando a música tocasse, todos deveriam se prostrar e adorar a estátua de ouro. Não havia exceções. As consequências para a desobediência eram severas. Qualquer um que não se curvasse seria lançado numa fornalha ardente. Para os 3 jovens hebreus, isso era um desafio direto. O Deus deles lhes havia ordenado: não terás outros deuses diante de mim. Curvar-se à estátua era impensável. Era uma traição a tudo em que acreditavam. A ordem do rei os colocou numa posição impossível. Obedecer ao rei e trair a Deus? Ou obedecer a Deus e enfrentar a terrível ira do rei? A escolha deles era dura. Toda a força de um império contra eles. Ainda assim, eles se mantiveram firmes. A história deles é sobre uma confiança profunda em algo maior que eles mesmos. Essa confiança os levaria a uma provação inacreditável. O dia chegou. A música soou. Por toda a planície de Dura, as pessoas se curvaram. Mas nem todos. Certos caldeus viram 3 homens de pé, altivos. Eles foram ao rei Nabucodonosor e acusaram Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Ó rei, vive para sempre. Eles começaram: estes homens não te dão atenção. Eles não servem aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro. Nabucodonosor ficou furioso. Ele convocou Sadraque, Mesaque e Abed-nego. É verdade? Ele exigiu. Ele lhes ofereceu mais uma chance. Se vocês não a adorarem, serão lançados numa fornalha ardente. Então, que Deus será capaz de livrá-los da minha mão? Sadraque, Mesaque e Abed-nego mantiveram-se firmes. A resposta deles foi calma e resoluta. A fé deles
era absoluta. A fúria do rei Nabucodonosor não conhecia limites. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. Os soldados mais fortes de seu exército foram escolhidos. Eles deveriam amarrar Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Amarrados em suas vestes, foram lançados na fornalha ardente. As chamas saltaram para fora, consumindo os soldados. Os próprios homens que executaram a ordem brutal do rei pereceram instantaneamente. Dentro do palácio, o rei observava. Ele esperava vê-los perecer, ouvir seus gritos, testemunhar seu fim agonizante. Este era o preço da desobediência. Ele acreditava que nenhum Deus poderia salvá-los agora. A fornalha ardia intensamente. Os momentos passavam. Silêncio. Então algo inesperado. Algo impossível. O rei Nabucodonosor saltou de pé. Ele estava maravilhado. Ele olhou fixamente para a fornalha ardente, seus olhos arregalados de incredulidade. Não eram 3 homens que lançamos? Ele perguntou. Certamente, ó rei, responderam seus conselheiros. Olhem, vejo 4 homens andando no meio do fogo. Eles estavam desamarrados e ilesos. As chamas não os tocavam. Eles se moviam livremente em meio ao inferno de chamas. Isso era impossível. Desafiava toda a lógica. Mas lá estavam eles, visíveis através do calor cintilante. A quarta figura parecia um filho dos deuses, um ser divino enviado para protegê-los. Isso era um milagre. Um sinal claro de um poder muito maior que qualquer rei terreno. Sadraque, Mesaque e Abed-nego não estavam sozinhos naquela fornalha. O Deus deles estava com eles. O fogo não teve poder sobre seus corpos. Nenhum fio de cabelo de suas cabeças foi chamuscado. Suas vestes não estavam queimadas. Nabucodonosor aproximou-se da abertura da fornalha ardente. Ele chamou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Eles saíram do fogo calmamente, diante do rei e sua corte, todos espantados. Os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros reais se aglomeraram ao redor. Eles viram os homens. O fogo não os havia ferido. Nenhum fio de cabelo sequer estava chamuscado. Suas roupas estavam intactas. Não havia cheiro de fumaça. Esta foi uma demonstração poderosa. Um milagre testemunhado pelas mais altas autoridades da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor falou: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Ele declarou: Ele enviou seu anjo e resgatou seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei. Eles estavam dispostos a entregar suas vidas em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus, exceto o seu próprio Deus. O rei então emitiu um novo decreto, pois nenhum outro Deus pode salvar desta maneira. Ele proclamou. A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego tornou-se uma lenda, sussurrada nas cortes da Babilônia, contada entre os hebreus exilados. Um farol de esperança, um testamento do poder da fé. A coragem deles ressoou profundamente. Mostrou que mesmo diante de um poder esmagador, alguém poderia permanecer fiel às suas convicções, fiel ao seu Deus. Para os outros exilados na Babilônia, o exemplo deles foi profundo. Fortaleceu a fé deles, deu-lhes coragem. Essa história era um lembrete de que o Deus deles era poderoso, de que ele estava presente. Mesmo no coração de um império pagão, a posição deles não foi em vão. Teve um efeito cascata. Gerações vieram e se foram, impérios surgiram e caíram. Mas esta história perdurou. Inspirou inúmeras pessoas, pessoas enfrentando suas próprias fornalhas ardentes, seus próprios testes de fé. O que podemos aprender com esta história antiga? As lições são muitas. Elas falam conosco ainda hoje.
A história de Sadraque, Mesaque e Abed-nego é um lembrete atemporal. Um lembrete do poder da convicção inabalável, de se manter firme por aquilo em que você acredita. Ela nos ensina sobre coragem, não a ausência de medo, mas agir apesar do medo. Esses 3 homens devem ter sentido medo, enfrentando um rei furioso, enfrentando uma fornalha ardente. Ainda assim, eles não deixaram o medo ditar suas ações. A fé deles lhes deu uma coragem que transcendeu o medo, uma coragem para dizer não à injustiça, uma coragem para dizer sim ao seu Deus, mesmo quando o custo era impossivelmente alto. A história também fala de esperança, esperança nas horas mais sombrias, quando tudo parece perdido, quando as chamas estão subindo. O livramento deles foi milagroso. Mostra que mesmo nas circunstâncias mais terríveis, pode haver uma intervenção inesperada. Compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para aprender mais conteúdos sobre a fé. Até o próximo vídeo.